cliente me procurou porque ela não conseguia atrair pessoas para o trabalho dela. Ela era uma artista plástica, ela dava aulas dentro da sua casa e dizia que os clientes simplesmente não apareciam. Quando eu cheguei lá na casa dela, encontrei a primeira pista antes mesmo de entrar. Estava chovendo e eu não conseguia encontrar a campainha. Depois de procurar bastante, eu percebi que essa campainha estava de trás da trepadeira, mas nem era uma campainha. Tinha uns fios assim soltos, enferrujados. O portão tinha problemas e a porta abria em direção a uma parede. Era realmente muito difícil chegar até aquela mulher. E a entrada da casa mostrava exatamente aquele problema que ela estava relatando. As pessoas não conseguiam encontrá-la, de fato. Eu sou Silvana Chiarini, especialista em Feng Shui, e há quase 40 anos eu observo essa relação entre os espaços e a vida dos seus moradores. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 erros muito comuns logo na porta de entrada e como você já pode começar a corrigi-los. Observe com atenção, porque você passa por esse lugar todos os dias, mas talvez já não enxerga os sinais que eles estão transmitindo. Olha só, o erro número 1, não utilizar a porta principal da casa. Por qual porta você entra todos os dias na sua casa? Pela porta principal, pela porta da cozinha, pela porta da garagem, pela área de serviço? Muitas pessoas possuem uma porta principal bonita, preparada para receber as visitas, mas nunca possuem uma porta principal bonita para preparar a sua entrada, porque você nunca usa. Entrando diretamente na cozinha ou pela porta de serviço, porque considera mais prático, não vai ser legal para a sua vida. Para o Feng Shui, a porta principal é a principal entrada de energia importante da sua casa. Eu costumo perguntar, quando o rei entra no seu castelo, ele entra pela porta principal ou pela porta de serviço? Você é a pessoa mais importante da sua casa. Por isso, sempre que possível, utilize a sua porta principal. Não precisa abandonar completamente as outras entradas. Naturalmente, haverá momentos em que você entrará pela garagem ou carregará compras pela cozinha sem problema. O problema é deixar essa entrada principal completamente esquecida, sem uso e sem movimento. Comece a utilizá-la conscientemente, entre por ela, abra, permita a passagem da luz, observe o que você sente quando você chega em casa por esse caminho. Olha só, a porta principal foi criada para você receber e conduzir essa energia para o interior do seu espaço. Erro número 2, esconder ou dificultar a entrada. Agora, fique do lado de fora da sua casa e olhe para a sua casa como se fosse uma visita. É fácil para você identificar por onde entrar? O número da casa está visível? A campainha funciona? O caminho está livre para acessar a porta? Ou a porta está escondida atrás de plantas, muros ou mesmo de objetos com informações confusas para chegar até ela? A entrada precisa ser encontrada com facilidade. No caso da minha cliente Marta, até a campainha estava escondida atrás das trepadeiras, aliás, não tinha campainha. Além disso, o portão e a porta tinham problemas nas dobradiças e também raspavam no piso. Ela dizia que não tinha clientes, mas o próprio espaço estava dificultando a chegada de qualquer pessoa. Depois que as correções foram realizadas, ela começou a se conectar novamente com o mundo ao seu redor. Eu não estou dizendo que consertar uma campainha isoladamente vai resolver todos os problemas profissionais de alguém, não. Mas observe a coerência daquela situação. Uma profissional que queria ser encontrada, que trabalhava em um espaço no qual ninguém a encontrava, e ela trabalhava muito bem.
Por isso, cuide do caminho que leva você até a sua porta principal. A campainha deve estar visível e funcionando. A numeração precisa ser encontrada. As plantas devem conduzir o visitante e não esconder o acesso. E a porta precisa sim parecer um convite, não um enigma. Erro 3, bloquear a abertura da porta. Abra agora a sua porta principal. Ela consegue abrir completamente em um ângulo de pelo menos 90 graus? Ou existe algum objeto logo na entrada impedindo a sua abertura? Observe se há sapateiras, caixas, vasos, cabides, móveis, sacolas ou qualquer outra coisa que está atrás da porta. As portas foram criadas para permitir essa entrada de energia nos espaços. Quando você coloca um obstáculo atrás delas, você diminui essa passagem e se acostuma a entrar todos os dias por uma abertura limitada. A entrada da sua casa não deve ser uma pequena batalha diária. Às vezes, a pessoa se acostuma a abrir a porta de uma determinada forma, levantar um pouco a maçaneta, desviar um pouquinho do móvel assim que entra. Mas o seu corpo registra esses movimentos repetidos, essa mensagem vai para o seu subconsciente. Existe uma dificuldade no caminho. Retire os objetos, ajuste as dobradiças, permita que a porta cumpra totalmente essa função. Esses detalhes da entrada são apenas uma parte do que a casa está comunicando para você todo dia. No meu curso Feng Shui para sua casa e Despertar do Feng Shui também, que é um outro curso mais profundo, eu ensino você como utilizar a sua porta de entrada, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro, os principais bloqueios que interferem na circulação de energia. Você aprende a identificar logo o que precisa ser mudado, porque aquela mudança é importante e quais técnicas podem ser aplicadas em cada um dos ambientes. Feng Shui não é simplesmente comprar um objetinho e colocá-lo em qualquer lugar, não é, pode crer. E aprender a enxergar a sua casa com um novo olhar vai fazer você transformar a sua vida. O link para você conhecer esses cursos está na descrição desse vídeo, está na minha bio também, no Instagram. Agora, continua comigo porque 2 próximos erros estão já. Eu vou passar para vocês naquilo que a sua casa está revelando. Então, nós temos o número 4, a porta a abrir para o lado de fora, para o lado errado. A porta principal deve abrir para dentro do espaço. Esse movimento simboliza que está convidando a energia para que ela adentre o espaço, certo? Quando a porta ela abre para fora, o movimento acontece na direção contrária. É como se você estivesse retirando a energia mesmo antes de entrar. Qual é a melhor solução? Alterar o sentido da abertura da porta, quando, lógico, a estrutura permitir. Mas também existe um outro detalhe importante. Ao abrir a porta, você consegue visualizar o ambiente principal ou a folha da porta que abre justamente na direção, esconde a sala e mostra, antes de tudo, uma parede. A entrada ideal, sim, permite que você enxergue um espaço de uma forma ampla. Quando essa porta abre para o lado errado, a pessoa entra e recebe imediatamente uma visão limitada. Em algumas situações, é possível inverter sim essa abertura. Quando isso não for viável, para o Feng Shui, nós podemos utilizar um espelho na parede de uma forma correta para que você amplie a percepção desse ambiente. Mas essa posição precisa ser estudada caso a caso para que, de fato, seja efetivo. Não vai adiantar colocar um espelho diretamente diante da porta sem entender
o que ele vai refletir. Observe primeiro a estrutura. O que a porta mostra quando você abre. Essa primeira imagem recebida por você todas as vezes que você chega em casa, cuidado. Erro número 5, encontrar uma barreira ou uma saída logo na frente que você entra na casa. Abrir a porta principal, observe o que existe bem na frente dela. Você encontra uma sala acolhedora, um caminho livre, ou encontra imediatamente uma escada, a porta de banheiro, uma janela. Cada uma dessas situações sim interfere de uma maneira diferente na circulação do Qi. Uma parede logo na frente, quando existe uma parede muito próxima da entrada, a energia encontra esse bloqueio enorme assim que chega. A pessoa também entra com o campo de visão comprometido. Pense nisso. A sensação pode ser de aperto e limitação. Dependendo da configuração, pode ser usado sim um espelho grande para criar uma profundidade e ampliar visualmente esse espaço. Também é importante investir na iluminação e evitar cores escuras para que não fique fechado, pesado, né? Cuidado, a porta principal não deve estar alinhado com a escada. A energia que entra vai subir para os outros andares ou descer, sem percorrer o térreo assim que chega. Nos ensinamentos práticos e as correções indicadas, eu utilizo sim uma bola de cristal facetada de 40 milímetros entre a porta e a escada, porém abaixo do batente. E olha, não é na porta, tá bom? Estão ensinando errado. Quando sua porta fica exatamente alinhada com a entrada principal, a energia recém-chegada é conduzida diretamente para esse ambiente. A energia vai embora, gerando vários problemas para as suas vidas, para a vida de quem mora naquele lugar. Existe sim uma correção específica com um espelho na parte externa da porta do banheiro, se tiver um banheiro na frente. O espelho vai corrigir essa entrada, mas não é um espelho pequeno não, é do tamanho da porta. Além disso, mantenha a porta do banheiro fechada. Uma janela exatamente em frente, a luz da janela vai atrair a energia, e a energia vai embora, a energia Qi, ela sai assim que entra. Conclusão, não permanece nos espaços, né? Neste caso, é importante criar um ponto de atenção entre a porta e a janela. E a correção que eu ensino é colocar uma bola de cristal facetada abaixo do nível da porta, entre os dois, não é na porta, por favor, tá? Isto é uma solução correta, nunca acima da porta, muito menos pendurado na porta com algumas pessoas desavisadas que estão ensinando as invenções porque elas ouviram falar. O objetivo é conduzir a energia de uma forma mais suave para o ambiente. Perceba que não existe uma solução única para todas as entradas. Primeiro, você observa o que está acontecendo, depois tem que entender, compreender esse fluxo. Só então você vai escolher a solução adequada. Faça uma inspeção completa aí na sua entrada e agora vai até lá, na porta principal. Verifica esses 5 pontos. Primeiro, você realmente utiliza essa porta? Segundo, ela é fácil de se encontrar, a campainha funciona? Terceiro, ela abre completamente sem objetos, né? Prateleiras, estantes, ruídos ou resistência? Quarto, ela abre para dentro? Permite que você visualize o ambiente? Quinto, existe alguma parede, escada, banheiro ou janela diretamente em frente? Faça um exercício simples, saia de casa, feche a porta, espere alguns segundinhos lá fora. E depois entra como se você estivesse entrando na sua casa pela primeira vez. Observe qual é a primeira imagem que aparece. A entrada transmite acolhimento? Você consegue circular sem desviar de nada? O lugar está iluminado? A porta parece que está cuidada?
sua entrada é o seu cartão de visitas. Ela estabelece essa ligação entre o mundo exterior e a vida que acontece lá dentro da sua casa. Escolha um ajuste para fazer ainda hoje. Talvez seja retirar um objeto atrás da porta, ou consertar uma campainha, lubrificar aquela dobradiça que está rangendo, limpar o caminho, ou simplesmente utilizar mais a sua porta principal. Escreve aqui nos comentários quais desses 5 erros você encontrou aí na sua casa. E se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar mostrando como analisar os ambientes através das lentes dos óculos do Feng Shui. A casa fala o tempo todo. E a porta de entrada é uma das principais vozes que você precisa aprender a ver com os óculos do Feng Shui.